Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. E hoje faremos o review da obra do profeta que exclamou as seguintes palavras: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. E sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Fique conosco que depois da vinheta é o review do livro desse profeta que estaremos falando agora mesmo. Palavras duras, mas sinceras, do profeta que estaremos abordando aqui no comentário de Jeremias, da Shed Publicações, de J. Thompson. É um profeta que marcou época, marcou a sua geração. Jeremias, que por 40 anos proclamou as profecias que não eram dele. Eram palavras de Deus e não destinadas para quem ele quisesse falar, direcionadas para quem ele fosse enviado. Então, aquelas palavras que expressam a sinceridade e o diálogo de Jeremias para com Deus já pode nos dar um pouco de noção daquilo que estará dentro aqui, deste maravilhoso comentário que abordará o livro. É um comentário exegético que falará muito sobre o livro de Jeremias. Nós temos aqui a capa dele, iniciando já a abordagem. A capa dele é uma capa de verniz, não é a capa dura, como todo comentário da Shed, mas é uma capa em verniz, bonita, aqui com uma imagem alusiva a Jeremias. Nós temos a contragosto as folhas brancas, e são cerca de 730 páginas, que possuem uma fonte muito agradável de leitura, com espaçamento confortável entre as linhas, né? E vamos já conhecer um pouco do conteúdo aqui. Vamos ao sumário. Prefácio do autor, principais abreviações, introdução, Jeremias entre os profetas, Jeremias em seu ambiente histórico, o livro de Jeremias, algumas questões importantes para a exegese, a vida de Jeremias, a mensagem de Jeremias, o texto, as fontes poéticas, a análise dos conteúdos, bibliografia selecionada. Achou que é tudo? Esses 10 pontos aqui são apenas da introdução, que vai até a página 146. A partir da página 151, começa o texto e comentário. Aí vem a observação aqui sobre escrito. Aí vem propriamente as divisões das partes textuais que o autor ele procurou fazer até para melhor compreensão da obra, porque ele explica que o livro de Jeremias, quando ele foi formulado, foram várias palavras de Jeremias que foram compiladas, e todas elas foram colocadas no livro de Jeremias, que de certa forma, se for lida do início ao fim ali, pode causar estranheza em relação à ordem
mas que ele aqui procurou deixar bem especificado para melhor compreensão e análise dos textos do livro. Bem, primeiro ponto, o chamado de Jeremias e as duas visões, o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém, a controvérsia de Jeremias com os falsos profetas, o livro da consolação, os incidentes dos dias de Joaquim e Zedequias, as experiências de Jeremias depois da queda de Jerusalém, os oráculos contra as nações e apêndice, a queda de Jerusalém. São 8 divisões realizadas pelo autor Thompson. Aqui tem no prefácio do autor, é interessante que ele cita que ele já trabalhou no texto hebraico de Jeremias, já no tempo de estudante, quando ele fazia a faculdade de Artes e Teologia. E depois, anos mais tarde, quando ele se tornou professor, ele também veio a lecionar o texto hebraico e a versão em inglês de Jeremias para os estudantes de teologia. Ele também deixa uma informação interessante aqui, que tem trabalho arqueológico que serviu de base para a realização deste livro e que o leitor descobrirá muitas referências a descobertas arqueológicas nas páginas seguintes do livro. Que ele cita visita a vila onde provavelmente Jeremias residiu, passava. Muito interessante também o próprio prefácio, é curto aqui, é uma folha, 2 aqui, quase. Aí vem o livro de Jeremias, introdução. Essa introdução aqui são 150 páginas. Jeremias entre os profetas. Aqui nós temos que Jeremias é um dos profetas mais conhecidos. E ele cita até que por isso ele consegue expor aqui muita coisa da vida de Jeremias, mas até porque o próprio livro de Jeremias, ele nessa parte histórica de coleta de dados, ele é um livro que tem muitos fatos históricos conhecidos. E nós temos conhecimento de que Jeremias ele realmente profetizou durante 40 anos, requerendo ali o arrependimento de Israel para que se voltasse a Deus, que se caso eles não se arrependessem de acordo com as palavras de Deus, o juízo viria sobre eles. Mas caso, de acordo com as palavras de Jeremias, fosse encontrado arrependimento, não seria dessa forma, mas como aconteceu, o juízo chegou e como profetizado por 70 anos em cativeiro. Aqui. É interessante até que ele cita Jeremias como um profeta muito conhecido, mas aí ele vem citando também outros profetas, assim como Jeremias, marcaram época e foram citados na Bíblia, como Samuel, Natã, Gade, Elias, Eliseu. Aqui ele até faz referência, pela própria liberdade de expressão que Jeremias tinha, tanto é que o profeta que foi Jeremias, ele não foi um profeta que falava as coisas para agradar o rei, até porque ele era independente. Assim como João Batista, que lançava a palavra de verdade ali contra Herodes, Antipas, aqui o profeta Jeremias, ele foi ali, confrontou os reis Zedequias, todos aqueles reis de sua época, e nós temos uma informação que é interessante, que alguns, como Ezequiel, eram sacerdotes, outros talvez tivessem função de intercessor ou de ensino no culto oficial, mas muitos deles, como Amós, eram agentes independentes. E da mesma forma, o Jeremias não era, por mais que ele tivesse linhagem sacerdotal, ele não era ligado aos sacerdotes de sua época ali.
não devia, por assim dizer, certa obediência que muitos dos profetas, até que ele, dos sacerdotes no caso, que ele se insurgiu contra, acusando de serem falsos profetas, ele tinha essa liberdade de posicionamento. Aqui nós temos ele como, tem essa palavra aqui interessante, ele como seus predecessores viu que a única possibilidade de escapar do desastre iminente estava no arrependimento e na volta para Yahvé. Aqui é aquilo que eu havia citado agora, que ele veio pregando juízo, mas em virtude do não arrependimento. Se caso ocorresse o arrependimento, e se voltassem para Yahvé, Israel poderia ter sido preservado. Jeremias em seu ambiente histórico, já é o ponto 2. Tem de interessante aqui um trecho que ele cita que os profetas não eram apenas mestres ou filósofos religiosos no abstrato, mas serviam como mensageiros de Deus, comissionados a transmitir ao povo de sua época a palavra enviadas a eles por Deus. Era uma mensagem que interpretaria os eventos pelos quais seu povo estava passando ou passaria, à luz das exigências e promessas feitas por Deus para seu povo. É muito interessante aqui, é muito conteúdo precioso para a exegese do livro. Nós temos agora aqui um outro ponto, que é o livro de Jeremias. Já seria o ponto 3. Da introdução, a estrutura. A maneira como o livro de Jeremias foi arranjado por aqueles que o juntaram permanece um tanto confusa. Parte do problema é que o livro de Jeremias, como outros livros proféticos, não é um livro no sentido moderno, mas antes uma coleção de oráculos proféticos e outros materiais que passaram por uma longa e complexa história de transmissão. Ajudaria muitíssimo se o exegeta e o intérprete modernos pudessem discernir a estrutura imposta na grande variedade de materiais disponíveis para aqueles que os juntaram. Como um ponto de partida, é possível descobrir evidência do que parecem ter sido originalmente livros menores com algum traço unificador a respeito deles. Há várias dessas coletâneas. Aí aqui ele procurou fazer, ele demonstra aqui nesse ponto, aqui nesse tópico da estrutura, a divisão dos capítulos aqui, e de acordo com os comentários que ele elaborou, vem bem dividido para entender os assuntos que eles tratam. Tem um outro ponto interessante aqui, é a respeito, pontos importantes para a exegese. Aqui já seria o ponto 4, algumas questões importantes para a exegese, para aqueles que buscam esse livro aqui para essa finalidade muito útil para elaborar estudos bíblicos, para elaborar mensagens e para todo estudante sério das Escrituras. Aqui ele traz o número de questões que tem ligação com a nossa abordagem ao livro de Jeremias pede alguma discussão e alguma decisão, mesmo que experimentais. Qual foi a data do chamado de Jeremias? Qual era o conteúdo e a natureza do primeiro e segundo pergaminhos de Jeremias? Qual era a atitude de Jeremias para a aliança e para o culto? Qual era a relevância dos muitos atos simbólicos usados pelo profeta no curso de seu ministério? Qual foi a relevância particular do interesse de Jeremias na raiz sub, que é voltar-se? Qual era a relação entre Jeremias e Oséias? Qual era a relevância das confissões de Jeremias? Quer dizer, esses são pontos que serão respondidos agora e que vão trazer muita luz na exegese deste livro. Bem aqui, ele começa já no ponto inicial, tratando da data do chamado de Jeremias. Quer dizer, vamos ficar muito familiarizados com esse importante livro do profeta Jeremias.
Ele traz no ponto 5 a vida de Jeremias. Jeremias, em vários aspectos, é único entre os profetas do Antigo Testamento. Sabemos muito mais sobre a vida dele que sobre a vida de qualquer outro profeta. Embora isso não signifique que estamos em posição de escrever qualquer coisa abordando uma biografia completa. Também sabemos mais sobre os sentimentos pessoais de Jeremias do que de qualquer outro profeta. Os outros transmitem seus oráculos sem revelar o seu interior. Foi o que eu iniciei lendo aquele texto, né? Ele é bem do interior de Jeremias para com Deus. Ele revela muito ali do seu sentimento interior naquele versículo 20, no capítulo 20, versículo 7. Enquanto Jeremias desnuda os conflitos emocionais de um homem escolhido para ser o porta-voz de Deus para a sua geração, além de isso ir muito contra as suas inclinações pessoais, é provável que ele tenha sofrido mais física e emocionalmente que qualquer outro profeta. Ele passou uma noite preso no tronco e vários períodos em cisternas e prisões de vários tipos. Aqui vem relatando os vários problemas, as várias provas que Jeremias passou. Ele nasceu em uma família sacerdotal em Anatote, cerca de 4,8 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Anatote aqui era tipo uma vila que Josué separou para os sacerdotes residirem, como se fosse uma vila militar, né? Que ali reside determinado nicho de pessoas. Seu pai era um certo Ilquias, embora faltem provas, pode ser descendente da linhagem de Abiatar, um dos sacerdotes de Davi que caiu em desfavor nos dias de Salomão. O próprio Abiatar era descendente de Eli, que cuidou da arca em Siló nos dias antes da monarquia. É possível que o interesse de Jeremias no santuário em Siló e seu destino tenha origem nessa antiga conexão de sua família com essa cidade. E aqui trazendo um pouco de informações interessantes sobre sua infância, não há evidências de que o menino foi treinado para o sacerdócio nem que jamais ministrou como sacerdote. Contudo, ele provavelmente ficou ciente das obrigações sacerdotais com bastante clareza, pois sabia sobre as responsabilidades dos sacerdotes no assunto da lei e a forma flagrante como eles as negligenciavam. Tem aqui que Osés influenciou muitíssimo em particular sua pregação inicial, tanto no vocabulário quanto no pensamento. Então aqui são partes do conteúdo do livro que já dá para deixar a gente bem familiarizado com o estilo literário do autor, como o autor aborda os assuntos, como ele expressa a sua aqui exegese. Aqui ele traz: o Jeremias, como Moisés, tentou escapar do chamado de Yahvé, argumentando que era muito jovem. Talvez ele tivesse outros motivos para recusar o chamado, talvez sentisse o custo que o chamado poderia envolver. Só a garantia do auxílio divino o fez aceitar o chamado. Para finalizar essa parte aqui sobre a pessoa de Jeremias, ele, como qualquer rapaz, seguindo o costume de sua época, teria se casado, mas não o fez por causa de um impedimento divino colocado sobre ele. O fato de não se casar era um ato simbólico, pois apontava para os dias em que os pais seriam privados de ter filhos. O povo velho não teria ninguém para enterrá-los na morte. Muito, muito interessante essas observações. Aqui, para finalizar, já a gente pode trazer um pouco do texto comentário, propriamente dito. Nós temos aqui, por exemplo, aqui vem estrutura, ó, Jeremias 1, 4 a 19, o chamado de Jeremias. Aqui, ó. É formulado aqui em cima o comentário. E é interessante que as notas abaixo são muito explicativas. Elas vêm com bastante informação. O chamado de Jeremias, duas visões. O chamado de Jeremias 1, 4 a 10. O restante do capítulo 1 refere-se às experiências associadas com o chamado de Jeremias para o cargo profético, a confirmação do chamado e alguma definição de sua tarefa. O material, sem dúvida, veio do próprio Jeremias,
mas a despeito do fato de que todo o capítulo diz respeito ao chamado de Jeremias, não passa de uma reunião de várias experiências de palavras ditas em várias ocasiões. O chamado em si, nos versículos 4 a 10, é na forma de um diálogo entre Jeremias e Yahvé. As duas visões nos versículos 11, 12, 13 e 16 foram provavelmente dadas um tanto mais tarde. Embora as experiências possam ter acontecido bem no início do ministério de Jeremias. Vem aqui, por exemplo, aí vem o versículo 4, aí ele faz o comentário aqui, tipo, a expressão a palavra do Senhor, e passinha em Jeremias, que abre o relato do chamado de Jeremias, é relevante. O substantivo dabar, em hebraico, significa palavra, coisa, ação, etc. Os termos palavra e evento para o israelita da antiguidade fazia parte da mesma experiência. O que uma pessoa pensa ou planeja, o que diz e o que faz, tudo isso faz parte do mesmo evento. Jeremias, durante seu ministério, tanto pregou quanto realizou atos simbólicos. Ambas essas atividades eram meios de declarar a palavra de Yahvé. Vê que ele vem abordando muito bem os pontos do versículo. Quando dá aqui, eu percebo que ele pega versículo a versículo, mas quando não é necessário, ele faz uma aglutinação. Vem tratando dos verbos que fazem parte aqui dos versículos iniciais. São muito definidores, né, do chamado, do tipo de chamado que Jeremias recebeu. Aqui citam que Jeremias, em vários particulares, era muito semelhante a Moisés. Ele, como Moisés, recuou diante do chamado de Deus. Aqui, eu até havia já mencionado essa semelhança anteriormente. Aí vem aqui, ó, do 7:9. A inadequação e a inexperiência do ser humano fornece a ocasião para a capacitação divina. O que seríamos de nós sem a capacitação divina? Pois nós somos muito débeis daquilo que contém, o que são as Escrituras. Se não fosse o Espírito Santo nos dando esclarecimento, discernimento e nos capacitando, nós não conseguiríamos entender um parágrafo, como muitos ímpios, né, que olham para a Bíblia e não entendem aquilo que consta ali no livro, que é a palavra de Deus. Aí vem, foi assim no caso de Moisés e de Isaías, e na experiência de Jeremias. Yahvé rejeitou todas as desculpas como uma simples introdução. Não diga que é muito jovem, você irá. Não houve escolha da audiência para Jeremias, ele tinha de ir a qualquer um e a todos a quem Yahvé o enviasse. Ele também não teve escolha de mensagem. Tinha de dizer à sua audiência tudo o que Yahvé lhe ordenasse. Era a convicção contínua de Jeremias que falava apenas a palavra de Yahvé dada a ele e declarou essa palavra em momentos de extremo perigo ou em momentos em que teria sido vantajoso para ele modificar a palavra de Yahvé. Por isso, quando Zedequias perguntou alguma palavra da parte do Senhor, Jeremias só podia responder: você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Muito poderosa a palavra de Deus. Ai de Jeremias, ele não se atreveu a mudar, por mais que fosse pagar por cada uma daquelas palavras dirigidas às autoridades que estavam diante dele. Eram palavras de juízo duras, mas que são as palavras que nós, servos de Deus, temos que estar habilitados a pronunciá-las. Então, no restante aqui, vai discorrer sobre todos os outros versículos do livro de Jeremias. Para finalizar, vamos ler aqui o que está escrito na contracapa, essa parte aqui do livro. Ainda lembro com bastante nitidez a primeira visita que fiz à Vila Árabe Moderna de Anata, que deve representar o lugar aproximado da vila de Jeremias. Anatote, a vila toda parecia, em todas as direções, uma explosão de flores de amêndoas. Subi em uma cerca alta e peguei algumas sementes
de amêndoas que sobraram da última estação para levar para casa na Austrália, como um auxílio útil para o ensino. Na imaginação, vi Jeremias atravessando com dificuldade as colinas em sua caminhada de 4 a 5 quilômetros para Jerusalém, para assumir sua posição no pátio do templo e fazer seu sermão no templo. Voltei ao longo dos anos, vez após outra, a esse sermão para minha própria pregação, mas não só ao sermão do templo. O livro todo de Jeremias parece ainda vivo e para mim é uma fonte interminável de instrução, e espero que o seja, também para aqueles a quem tenho ensinado. É um raro privilégio escrever o comentário que se segue. Minha esperança e oração é que os leitores deste volume consigam vivenciar um pouco as experiências dessa figura solitária do final do século VII e início do século VI a.C. e aprender algo da profunda relevância de seu chamado para seu próprio povo, para que fossem verdadeiros com sua aliança com o Senhor e vivessem em conformidade com essa aliança. Então, dessa obra aqui de Jeremias, a gente pode constatar que é uma obra cujo público-alvo são aqueles estudantes sérios da palavra de Deus que querem se aprofundar no conhecimento do livro de Jeremias. Não conheço uma obra em referência ao livro de Jeremias que seja de melhor qualidade em conteúdo, quantidade, em todos os aspectos do que esse livro aqui, do que esse comentário. Nós temos o autor, J. Thompson, foi professor de Antigo Testamento na Universidade de Melbourne, na Austrália, até a sua aposentadoria em 1978. Ele é autor do comentário de Deuteronômio, da série Cultura Bíblica, publicado por Vida Nova. Então, é um livro que, além de ser para todo estudante sério, é muito também útil para os pregadores, para aqueles que ensinam escola bíblica, pequenos grupos. Mas é uma obra, sim, que é indicada para aqueles que querem se aprofundar no livro de Jeremias. Existem outros comentários do livro de Jeremias que são mais rasos em conteúdo, que também são bons. Eu tenho aqui o comentário de bolinhas, né? Que a gente chama de comentário de bolinhas, que também é um comentário do livro de Jeremias que é bom, mas não chega perto do que está contido neste livro aqui de Thompson, pela Shed Publicações. E é uma obra, é um livro que recebe o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, pois aqueles que estão interessados em uma obra séria, em uma obra qualificada, não irão desperdiçar seu dinheiro. Valerá cada centavo a aquisição desta obra aqui. E para aqueles que ainda não são inscritos no canal, peço a gentileza, se gostaram, primeiramente, se gostaram do review, da resenha, que deixem seu comentário, sua opinião, informando aí se existem outras obras de referência sobre o livro de Jeremias, se vocês conhecem também, deixar aí para estar compartilhando conosco. E aqueles que desejam conhecer os demais conteúdos do canal, deem uma olhada, tem muito review, tem muita resenha, tem a série Conhecer Jesus que foi lançada, que vai contar a história de Jesus, do nascimento dele, durante toda a sua vida e obra, durante a sua pré-existência, tudo, vai contar muita coisa interessante, uma forma diferente, que dificilmente você vê gratuitamente disponibilizada na internet. Aqui o canal Conhecer Jesus é totalmente gratuito, nós temos alegria e satisfação em estar compartilhando a boa semente do Evangelho, indicações literárias, com o máximo de pessoas que a gente puder. E por isso eu conto com a ajuda de vocês. O canal Conhecer Jesus também é de cada um que é inscrito no canal,
que ajuda compartilhando, curtindo, comentando, para que esse conteúdo chegue às demais pessoas para serem abençoadas. Então, é um grande abraço e fiquem todos na paz de Cristo.